Boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo e bem-vindo você que está assistindo a gravação aqui dessa aula, que vai ficar gravada. E seja muito bem-vindo e bem-vindo vocês que estão entrando aqui agora ao vivo para assistir comigo. Muito boa noite. A primeira coisa, antes eu gosto de falar dos avisos, né? Então, opa, já tem gente enviando solicitação para participar do vídeo ao vivo. Deve ter algum bebê tocando a tela do celular aí do papai ou da mamãe. Então, eu sempre falo que os comentários ficam abertos, né? Então, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu vou avisando, os comentários ficam sempre abertos para vocês tirarem suas dúvidas. Por favor, coloquem suas dúvidas ali no comentário, fica bem mais legal quando a turma toda participa aí perguntando, tirando suas dúvidas, não indo dormir com nenhuma dor de cabeça. E se eu não conseguir ver a dúvida ali, se eu não conseguir responder a dúvida ali logo que ela sai, em seguida, assim que eu parar de falar sobre a aula ali, o conteúdo, eu vou ali e com certeza vou responder a sua dúvida, né? Se não for ali no meio, vai ser lá no final. Mas eu sempre volto todos os comentários para ver as dúvidas que apareceram para poder responder essas dúvidas que forem aparecendo. Na aula anterior, que foi na segunda-feira às 9 da manhã, eu conversei sobre o primeiro trimestre do bebê. Né? Então nós falamos tudo que acontece com relação aos estímulos motores, aos estímulos cognitivos do primeiro trimestre do bebê. E retomando só um pouquinho o que a gente viu lá, a gente viu que ali no primeiro trimestre o bebê ele vai, primeiro o marco motor tentar fortalecer o pescocinho dele vai ficar mais firmezinho, ele vai controlar melhor a cabeça, e para isso acontecer, começa a introdução ao tummy time lá já no primeiro mês do bebê, logo que nasce, a introdução do tummy time, e essa introdução vira um tummy time de verdade no chão, num chão firme, onde ele possa explorar os seus movimentos e trabalhar os seus primeiros movimentos laterais ali no chão, ali de começar a tentar rolar, começar a fazer a esfinge, né? Então, o que acontece? Hoje o título é o bebê antes de sentar, que seria basicamente esse segundo trimestre do bebê. Né? Então, na aula de segunda a gente viu até ali o terceiro mês e meio do bebê, e o antes de sentar é exatamente esse miolo, esse meio, onde nós vamos falar aqui hoje. Por que eu separei essa parte agora para a gente falar, esse segundo trimestre do bebê? Porque eu tenho visto muitos e muitos casos. Quem já viu meu story de hoje vai saber já disso. Vejo muitos casos de bebê sendo colocado sentado antes do tempo. A gente tem uma ânsia de querer ver o bebê sentado e a gente começa a colocar com as nossas mãos o bebê sentado antes do tempo. E aí, o que eu vou falar hoje, que é o segundo trimestre do bebê, é tudo que antecede o sentar. É tudo que o bebê precisa estar fazendo ou estar treinando para ele aprender a sentar. Né? Mas não é sentar com a gente colocando lá com as mãos sentado, é sentar com autonomia. É sentar com liberdade nos movimentos. Né? Acontece muito isso de colocar com as mãos, e o que eu falei lá no story de hoje, né, para chamar para essa live? O bebê estático. Quem já ouviu falar do bebê estático? Bebê estático é aquele bebê sem autonomia nenhuma. Você com as suas mãos colocou ele lá sentado sem ele estar preparado para ficar sentado, e aí ele não tem autonomia nos movimentos, e aí ele se irrita, porque o bebê gosta de explorar. Imagina que o cérebro do bebê está em extrema transformação e uma série de conexões neurais se formando ali. E o bebê quer aprender, ele tem ânsia de aprender cada vez mais. E aí, se ele não está com a musculatura preparada para ter autonomia nos movimentos e é colocado ali sentado, ele não consegue nem se deslocar um pouquinho para pegar um movimento, um brinquedo, algum objeto na sua lateral. Na sua lateral, na outra lateral. Aí o que acontece? Enche de almofada na volta, só que se tira essas almofadas, vai ficar salvo. Oi, Camila, tudo bom? Vai ficar salvo sim. Assim que terminar aqui, eu vou já deixar ela salva ali no Instagram.
E aí tira essas almofadas laterais e o bebê cai para a direita, cai para a esquerda, cai para frente, se irrita, fica irritado. Aí eu escuto bastante, o meu bebê não gosta de ficar sentado, ele fica muito irritado. Mas aí você vai fazer a avaliação lá comigo, eu faço a avaliação também, os atendimentos online, privados, né, por videochamada ali pelo Zoom, e vou lá avaliar a questão do ambiente, né? Eu sempre avalio questão do ambiente e questão do indivíduo. Perfeito, Camila. Perfeito, Camila. Te entendo, né, Camila? São 5 aí, né? Te entendo, não consegui ver tudo agora. É um time de futsal, mas aí o bebê, ele não consegue ter essa autonomia. É óbvio que ele vai ficar irritado, porque ele não tem a liberdade, ele não tem a capacidade ainda de conseguir se movimentar ali. Então, e aí, quando eu faço a avaliação lá, quando eu faço as avaliações, eu vou olhar, está acontecendo bastante essa ânsia de ver o bebê sentado, sem a noção de que em momento o bebê já pode sentar. Então eu vejo também muitos casos assim de meu bebê já tem 6 meses e ainda não senta. Mas isso a gente tem que voltar um passo atrás. Você conhece a sequência de marcos motores, você tem um entendimento de que primeiro vem uma coisa, depois vem outra, que é o que a gente está fazendo aqui nessas aulas, que é o que eu faço nas minhas redes sociais ali, no meu Instagram, no meu YouTube, no Facebook. É trazer esse conhecimento. O desenvolvimento acontece de cima para baixo. Beleza, o bebê firmou o pescoço, já está com o pescoço firmezinho, qual é o próximo passo que vai acontecer? É o do segundo trimestre do bebê. É o do bebê melhorar mais ainda aquele tummy time que ele já começou a praticar nos primeiros 3 meses, esticando os bracinhos e fazendo esfinge, pivoteando, rolando, aprendendo a rolar, tendo o interesse de ir lá no tummy time enxergar objetos, fazer esfinge, enxergar objetos que estão ali ao seu redor, não estar com tudo nas mãos dele. Isso é importante também. Querer ter a intenção de chegar naquele objeto. E como ele ainda não tem a capacidade de engatinhar, não tem a capacidade de andar, como é que ele vai fazer para chegar naquele objeto? Ele vai rolar. E nesse rolar, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a próxima etapa do desenvolvimento que vem abaixo do pescoço, de firmar o pescoço, que é o controle desse centro, é o fortalecimento da musculatura desse centro do corpo, desse tronco do corpo, né? do abdômen, das costas. Então, quando ele começa a rolar, ele começa a tentar chegar nesses brinquedos, nesses objetos que estão ali na volta dele e fortalece essa musculatura para quê? Para depois, no momento certo, lá entre 6 e 8 meses, ele sentar com autonomia nos movimentos, com a capacidade, com a força muscular de se sustentar, de não ficar caindo para um lado, caindo para o outro, caindo para um lado, caindo para o outro, de mexer com as mãos, de estar com as mãos livres para mexer nos objetos que quer e brincar ali sentadinho. E aí você não vai ver um bebê chorando, um bebê reclamando, porque ele não está sendo colocado antes do tempo. Eu dei o exemplo aqui do bebê ser colocado antes do tempo com 5 meses, 6 meses, mas pode ser com 7, porque se a média do sentar acontece entre 6 e 8 meses, o bebê pode estar com 7 e não precisa se preocupar, porque o bebê está ali se desenvolvendo e trabalhando a musculatura. Deve estar, né? Agora, para alcançar esse sentar. Agora, se a gente não tem o conhecimento dessas etapas que vêm antes, a gente não tem capacidade também de ajudar o bebê a trabalhar nessas etapas, né? A ter a liberdade de rolar. Se o bebê fica só de barriga para cima, nesse primeiro semestre, olhando para o teto, de barriga para cima, super protegido, em carrinho, cadeirinha de descanso, bebê conforto e uma série de coisas assim, que musculatura, pergunto para vocês, que musculatura que foi trabalhada nesse bebê para ele agora conseguir sentar com independência nos movimentos? A gente tem que pensar nisso. É um processo. A gente não vai, nós não vamos lá na academia e já estamos agora resolvi fazer esse movimento aqui na academia. Não, é um processo que
que eu vou trabalhando alguns meses até eu poder fazer aquele movimento que é um pouco mais complexo lá na academia. É a mesma coisa com o bebê. Então, muito cuidado com essa questão do bebê estático, né, do bebê sentado. Muito cuidado antes do sentar com a questão do maior conforto possível para o bebê. A gente tem que colocar eles para trabalhar, para fortalecer a musculatura. Muito cuidado com fazer o movimento pelo bebê, né? Então, quando a gente faz o movimento pelo bebê, ele perde de praticar a sua consciência corporal daquele movimento. Então, eu entregar na mão dele algumas coisas, ele vai perder. Eu ver que ele está querendo chegar rolando naquele brinquedinho que está ali próximo dele no chão. O que a gente tem o hábito de fazer? Ai, deixa eu ajudar ele ali. Vou lá e trago o brinquedinho direto para a mão dele. Mas ele está aprendendo um movimento novo. Ele está chorando? Ele está reclamando? Não está. Então, dê espaço. Dê tempo. Não antecipe. O bebê tem um tempo diferente. Se a gente espera 2 minutos ali olhando para ver o que acontece, a gente se surpreende. Porque a gente acha que não vai conseguir ou acha que vai chorar e quando vê não chora. E quando vê vai lá e aí quando ele consegue fazer o movimento, ele percebe que ele é capaz. E isso dá um prazer emocional para o bebê muito grande. Ele é capaz. Ele não é incapaz, ele é capaz. E o contrário acontece quando a gente começa a querer dar o máximo possível de conforto e ele vai não tendo essa possibilidade de provar dessa sua capacidade. E os movimentos vão ficando mais limitados mesmo. Menos treino, menos resultado. Então, é importante a gente, então, nesse segundo trimestre do bebê, o bebê ter uma boa tranquilidade ali no tummy time no chão, uma boa liberdade de movimentos no chão, nessa fase ainda eu digo tapetinho de EVA, tatamezinho, que é firme, que tem um pouco de maciez, mas é firme ainda, para ele poder tracionar o pé ali se precisar, tracionar o corpo. Não é colchão, não adianta pegar o colchão da cama e colocar no chão. O bebê vai ter dificuldade, vai ter facilidades para se movimentar no colchão, mas dificuldades para se movimentar onde ele tem que se movimentar, que é no chão. Né? O corpo dele no colchão ele pesa, afunda, e aí ele consegue fazer alguns movimentos sem a preocupação que pode se ralar a cabeça, ou que pode ralar o ombro, ou que pode não conseguir fazer o movimento. Ele tem que estar num ambiente livre, amplo, e que ele consiga ter a liberdade para tracionar, fazer as trações que tem que fazer, para girar o corpo e desenvolver essa parte do meio que a gente quer desenvolver nesse segundo trimestre. É o meio, é o tronco, que vai ajudar ele a sentar. Então, mas o meu bebê não gosta de ficar no tummy time. Muita gente fala para mim, distrações, eu sempre volto a falar, procurar distrações, né? Tentar encontrar, e essas distrações vão mudando com o tempo, que o seu bebê gostava com 1 mês, ele não gosta mais com 3, ele gosta de outras coisas. Então, outros objetos, outros brinquedos, né? Outras questões ali, ele enxerga um pouquinho mais longe, né? Então, procurar essas distrações aí. Quando já teve atendimento que eu fiz no particular, no privado, que a gente só organizou aqui todas as distrações. Não gosto de ficar no tummy time, então, em primeiro lugar, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo outro, vamos mexer no ambiente e você vai mudar tal atitude. Porque a gente tem que mudar o ambiente onde o bebê está e a atitude que o pai ou a mãe está tendo naquele ambiente. Então a gente muda essas duas coisas. Eu tenho a minha listinha de coisas aqui já, que é o costume de ver, o habitual, e a gente vai organizando essas coisas ali e depois volta numa reconsulta e vê lá, não, olha só, ajustou isso, ajustou aquilo, ele respondeu. Ou ajustou isso, ajustou aquilo, ele não respondeu, ele continua reclamando. Aí a gente vai lá e de novo faz alguns ajustes. Então vamos tentar essa dica aqui, vamos tentar esse acerto aqui, vamos tentar essa distração nova. Gosta do quê? Gosta disso? Gosta daquilo? E aí vai conhecendo o bebê, o ambiente, os pais e vai ajustando para o bebê conseguir chegar bem nesse próximo marco que ele está tentando alcançar. Mas é importante a gente
ter um ambiente preparado, né, para o bebê. Então, esse tummy time vai dar essa força que o bebê precisa para ir desenvolvendo, que nem eu falei antes, a esfinge, o pivotear e o rolar. Segundo trimestre do bebê, ó, tummy time com esfinge, pivoteio e rolar. Pelo menos um início de rolar, pelo menos uma intenção de rolar. Mas ele vira, mas não desvira. Não tem problema, desvirar vai acontecer um pouco mais lá na frente. Mas só o ato dele aprender a virar o seu corpo no chão de lado para ir atrás de algum objeto, ele já vai fortalecer a musculatura que a gente quer fortalecer, que é do meio do bebê aqui, do tronco do bebê. Então, importante isso acontecer. E, gente, por favor, vou voltar a repetir. Não coloquem seus bebês sentados antes do tempo. Tem até 8 meses lá, em média, para o bebê sentar. Não precisa colocar lá com 5, com 6, com as suas mãos o bebê sentado. Tem gente que me pergunta também, mas ele vai, se eu não fizer nada, ele vai sentar sozinho? Se eu não colocar ele sentado? Os antigos, falavam muito isso, Não, tem que colocar o bebê sentado, senão ele não vai aprender a sentar. Não é verdade, isso é mito. Bebê senta também sem você colocar ele sentado. Demora um pouquinho mais de tempo, mas ele vai aprendendo com autonomia a fazer esse movimento. E aí acontece, ele vai aprendendo a fazer o que a gente chama de posturas de transição. O bebê ser capaz de barriga para baixo, virar de barriga para cima, sozinho, e virar de barriga para baixo de novo, e dali entrar na posição sentado. Ele vai aprender a entrar na posição sentado. Tá? Mas ele já tem a força, eu vejo que quando eu coloco ali, já ele não... nem precisa de almofada, ele já tem a musculatura bem preparada, fez tudo isso antes. Tá bom, então, coloca ele sentado, deixa um pouquinho fofinho ali do lado ali, mas não pode acontecer de você colocar e o bebê ficar tombando para a direita, para a esquerda, para trás, só tombando. Ele não está preparado para isso. E aí, nesse momento, ele vai reclamar. Ele vai reclamar mesmo. E eu também reclamaria. Se eu não consigo fazer nada, eu fico ali parado, não tenho força para nada, eu tombo para um lado que nem um pino de boliche, tombo para o outro. Então, trazemos uma etapa para trás. Se você colocou um dia seu bebê sentado ali, em algum momento agora, seu bebê sentado, e ele tombou para um lado, tombou para o lado, ficou só tomando, você vê que ele não tem autonomia para conseguir, inclusive, até se sustentar naquela posição e brincar naquela posição, volta um passo atrás, que é o que a gente está falando aqui do segundo trimestre do bebê. Volta um passo atrás e deixa ele livre no chão, de barriga para baixo, de barriga para cima, de lado. Incentiva no chão a brincar, de tentar rolar, de alcançar um brinquedo. Volta um passo atrás. Trabalha ele no chão aquilo ali. Não fica com medo de voltar esse passo atrás, porque isso só vai dar fortalecimento da musculatura que o bebê precisa para conseguir ali sentado ter uma liberdade de movimento, se não virar um bebê estático, como eu falei antes, O bebê estático sem os movimentos ali. Fora que a gente colocar o bebê sentado antes do tempo também prejudica a postura do bebê. Um bebê que aprende a sentar com autonomia, com todo esse fortalecimento muscular que a gente está falando antes ali, repetindo, esfinge, pivotear, rolar, do segundo trimestre do bebê, ele tem uma postura sentado muito melhor do que um bebê que aprendeu a ficar sentado na marra, com a gente indo lá com a mão e colocando, e forrando de almofada por tudo, e insistindo. A postura vai ser diferente desses dois bebês. E isso vai influenciar, inclusive, dali para frente, porque é uma escadinha, Então, se a postura sentado não ficou bacana ali, nessa forçação de barra ali de sentar na força, depois uma postura de engatinhar também já vai ter um pouco mais de dificuldade, ou talvez pula e engatinhar, e aí a postura do andar também não vai ter uma nota tão boa de postura de andar. As posturas ficam diferentes, mas são coisas que muitas vezes a gente não percebe. Ele está andando que nem o bebê do meu vizinho está andando que nem o meu bebê, os dois estão andando ali, mas existem posturas diferentes ali que a gente avalia e consegue perceber que
alguma coisa lá atrás foi pulada, foi passada. E quando eu devo me preocupar? Quando o bebê tem mais de 8 meses e ainda não senta. E aí sim, né, a gente, sinal de alerta, vai lá conversar com o pediatra, tem que conversar com o pediatra, tem que trazer esse assunto lá, meu bebê já tá ali com 8 meses ali, meu bebê ainda não tá sentando, leva essa informação para o consultório, porque aí tem que ver o que vai ser feito, se vai ser encaminhado por um neuropediatra, se vai ser encaminhado por uma fisioterapia, vai precisar de alguma fisioterapia para ser identificado alguma questão ali, algum diagnóstico que não foi visto antes, tá? Mas antes disso, antes de 8 meses, por favor, não antecipem o sentar sem o bebê estar preparado para isso. Deixa eu ver uma pergunta que apareceu aqui no início que eu vi, não consegui nem ler direito. Vamos ver aqui. Cadê? Simone. Coloco meu bebê de bruços, mas ele não sustenta a cabeça. Coloco meu bebê de bruços, mas ele odeia. Ergue as pernas e tenta virar. Não sustenta a cabeça com apoio de braços. Tá com 4 meses. É normal? Tá no colo. 4 meses. Tá, aqui entra a questão a gente volta algumas etapas, né? Que foi a aula de segunda, né? O controle da cabeça. O controle da cabeça acontece em média entre 2 e 4 meses. Uns um pouquinho, né? Difícil acontecer um pouquinho antes, mas às vezes acontece. Outros acontecem até um pouquinho depois de 4 meses. Tá? Aí o seu bebê mas ele odeia. Coloca o meu bebê de bruços, mas ele odeia. Aí a gente tem que avaliar para ver o que ele odeia. Que nem eu falei lá no meio. Quando eu faço as minhas videochamadas ali no particulares, a gente vai olhar o ambiente, como é que tá a situação. Por que ele odeia ficar de barriga para baixo, né? Primeira coisa, no início, a maioria odeia ficar de barriga para baixo. É uma posição meio chata. Por quê? Porque dá trabalho. Porque de barriga para cima a gente está confortável ali de barriga para cima. De barriga para baixo a gente tem que fazer o nosso exercício. Começar a acordar musculaturas que estavam ali paradinhas. Isso dá trabalho, assim como dá trabalho para a gente ir na academia. É mais confortável ficar vendo TV em casa do que eu ir para a academia e fazer meu treino. Então, dá trabalho, incomoda. Aí o que a gente faz? Algumas alternativas. Tem algumas alternativas que a gente faz para isso. Lá no início que eu falei lá na aula de segunda, a introdução ao tummy time. Então tem posições que é mais agradável para o bebê, mas ele ainda está de barriga para baixo. Né? Como, por exemplo, lá no início, no primeiro mês, ficar você deitada na cama com ele, já falei várias vezes isso, ficar deitada na cama com ele, barriga com você, ele não tem força no pescoço ainda, mas ele vira a cabecinha, bota a cabecinha dele pro lado e vai conversando com ele, que ele vai sendo estimulado até pelo som da sua voz, para querer ouvir de onde vem a sua voz e começar a acordar essa musculatura. Esse é a introdução ao tummy time que a gente faz lá com um mesinho, ou até antes de um mesinho. Mas já vai acordando essa musculatura do bebê. É uma possibilidade, é uma alternativa, não sei, temos que testar, temos que ver como que a gente faz isso, né? Estou só dando exemplos aqui. E se já passou dessa fase, se o bebê já está maiorzinho, distrações, né? Como eu falei aqui antes no meio da aula, depois da sua pergunta, né? As distrações, procurar distrações. Você prepara o bebê para colocar... ele não gosta. Ele fica 10 segundos na posição e reclama. Beleza, então peraí. Na próxima vez que eu colocar o meu bebê na posição de barriga para baixo, eu vou vir com um brinquedo que eu acho que ele gosta bastante de brincar, que é colorido e que faz barulho, onde eu vou ativar 2 sentidos do bebê, o visual e o sonoro. E aí quando ele vai de barriga para baixo, você já está sacudindo um brinquedo ali próximo e ele, o que é isso? O brinquedo que eu gosto e tal. E aí você consegue ficar ali distraindo ele por 20 segundos. Opa, antes era 10, agora eu consegui 20 com essa distração. E aí é um trabalho de formiguinha que a gente vai distraindo e gradativamente ele vai fortalecendo a musculatura, porque ele está sendo distraído ali naquela posição e vai conseguindo suportar mais tempo antes de reclamar, né? Aí ele começa a reclamar com 20 segundos, você tira, acolhe, dá colo e tal. Daqui a pouco ele começa a reclamar com 30 segundos, você tira, acolhe, e esse tempo vai subindo gradativamente. É um trabalho de formiguinha mesmo.
Então, mas estou falando de uma forma, respondendo a sua dúvida de uma forma bem resumida aqui, sem o conhecimento específico, né, que a gente tem quando faz lá nosso atendimento particular, onde eu, por 20, 30 minutos, consigo olhar o ambiente, o que faz, o que aconteceu antes, o que aconteceu lá no início, como é que foi o primeiro trimestre, como é que foi o próximo mês ali, e aí entende como é que você faz, como é que você não faz, quem são os adultos que cuidam ali, o que eles fazem, então, que é sempre aquilo, né? A gente tenta consertar o ambiente, ou acertar melhor o ambiente, e acertar também o adulto, né? Deixar o adulto mais capacitado para lidar com esse momento. Não sustenta a cabeça com apoio de braços. Não sustenta a cabeça com apoio dos braços, apesar de sustentar quando está no colo. Entendi. Quando está no colo, sustenta a cabeça. Uhum. Entendi. Mas basicamente é isso, então, que é bem resumido que eu te respondi, tá? Mas assim, é importante já tentar aumentar aos poucos com distrações esse tempo aí de barriga para baixo no chão. Se incomoda muito na posição, também colocar uma toalha embaixo para ele levar um pouquinho o peito, mas não colocar uma que os braços não consigam encostar no chão na frente. Colocar uma coisinha um pouquinho mais alta aqui no peito para de barriga para baixo ele também tocar o chão, mas estar um pouco erguido para não ficar tão deitado lá com o rosto virado para o lado. Tá certo? Deixa eu ver aqui se tem mais. Se entraram mais dúvidas. De bruços fica erguendo as pernas, não faz esfinge, mas sustenta a cabeça quando está no colo. Entendi. Entendi, Simone. Mas é isso, Simone. É isso. Basicamente, a gente tentar ir ganhando gradativamente esse tempo com distrações. Então, basicamente, então, hoje o que eu trouxe é o segundo trimestre do bebê, o que é importante antes do bebê sentar, de nada. O que é importante antes do bebê sentar, sempre reforçando as dúvidas, tem dúvidas, consulta com o pediatra, pergunta para ele. Outra questão também que a gente faz aqui é esses atendimentos online, por videochamada, pelo Zoom, né? Marca lá, me chama no direct quando tem alguma dúvida um pouco mais complexa, quando está um pouco mais de receio, de medo de alguma fase que seu bebê está passando. Marca lá no direct lá comigo uma videochamada lá no Zoom, que a gente consegue com um tempo maior, eu olhando o seu bebê pela videochamada, a gente consegue avaliar qual é a situação, o que está acontecendo. Então, e cuide para, antes de colocar o seu bebê sentado, fortalecer a musculatura que tem para fortalecer. Tá? E tem até 8 meses para se fazer isso. Né? Em média, tem até 8 meses para se fazer isso aí. Tá? Passando disso, sinal de alerta, conversem com o pediatra, não deixe de conversar com ele. E vamos parar com essa história de ouvir palpiteiros de plantão, principalmente da geração anterior, que vem falando que tem que colocar sentado, já está na hora de colocar sentado e acaba antecipando essa fase do bebê. Tá certo? Que nem depois, mais além, eu vou conversar sobre do andar. Quando começa todo mundo a dar a mãozinha pro bebê e andar e ele nem engatinhou direito ainda. E tá todo mundo dando a mãozinha porque ele gosta. Então isso também é outra conversa que teremos outro dia. Nayara, oi Nayara, boa noite. Aqui estamos super bem, João Miguel não para mais. Que bom. O João Miguel é um exemplo, né? Um exemplo nosso. O João Miguel estava com dificuldade no engatinhar lá, se arrastando no chão, né? Não estava conseguindo organizar a postura do 4 apoios lá para engatinhar. E a gente fez a videochamada, conversou, conseguiu mexer, né? Tanto no ambiente quanto nos cuidados ali do adulto, da Nayara com o João Miguel. E a partir disso, ele foi desenvolvendo e começou a ter liberdade para engatinhar também. Logo em seguida começou a ficar em pé e agora há pouco tempo está caminhando por tudo. Aqui a Nayara está nos contando que
não para mais. É isso aí mesmo. Liberdade. A palavra-chave é liberdade nos movimentos, né? Liberdade nos movimentos. E nesse segundo trimestre, que é o tema de hoje, a frase-chave é colchão não é chão, tá? Importante estar no chão, em cima de um tapetinho de EVA, de um tatamezinho, e colchão só alivia as coisas e depois o bebê tem dificuldade no chão de verdade lá. Tá certo? Então tá bem. Muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima aula, que vai ser na segunda-feira, às 9 da manhã. Bom final de semana para vocês. Até mais. Tchau.